Olá, meu amigo, minha amiga, o tema é sério, o tema é grave. Você está no Portal do José e a gente sempre quer jogar um pouco mais de luz sobre alguns temas. Eu estava trabalhando hoje, gente, e recebi uma série de comunicações para a gente fazer um programa sobre as últimas declarações do presidente Bolsonaro, que teria atacado o presidente da OAB e a OAB. Eu não tinha visto a cena e normalmente a gente dá um desconto porque as pessoas podem dar um colorido maior nas tintas, então é importante a gente analisar com serenidade. Aliás, esse programa é dirigido a você, que consegue se afastar dos extremos e consegue ter uma análise crítica da realidade. Nosso programa tem crescido bastante justamente porque a gente tem trazido cada vez mais pessoas com esse tipo de percepção da realidade para dialogar com a gente, né, e participar do nosso portal também. Pois não, então fui ver a cena que o presidente Bolsonaro teria feito agressões muito graves, muito sérias, cujos efeitos poderão recair, inclusive, sobre o futuro do seu exercício de mandato. Vamos ver o que ele falou, gente, para quem não assistiu a coisa ainda. Vamos ver aqui para a gente analisar trechos da história. Vamos lá, primeiro. Impediu que a Polícia Federal entrasse no telefone de um dos caríssimos advogados. Qual é a intenção da OAB? Quem é essa OAB? Bom, então fazer um pequeno parênteses. Primeiro de tudo o seguinte, todas as sociedades em todos os tempos, quando há um julgamento, ou quando havia um julgamento, sempre tinha uma pessoa para fazer a defesa de alguém que não podia se defender de alguma maneira. Isso foi assim nos estados democráticos, foi também nos estados autoritários, foi nos regimes de exceção, foi nos regimes de perseguição, foi até na Santa Inquisição existia a presença de advogados. Porque isso faz parte de um direito humano universal, intransponível, transcendental, um direito natural do ser humano, de, se for acusado de alguma coisa, ter o direito de fazer a sua defesa. Até em brigas conjugais, o senhor que gosta muito de citar as questões maritais, o homem ou a mulher, quando estão brigando, sempre um quer se fazer, escutar. E por quê? Porque isso é natural. Agora, no plano institucional, é óbvio que é necessário, para que se tenha uma justiça, que as armas sejam colocadas na mesma dimensão, na mesma proporção. Se uma acusação é feita de uma forma, há que se ter uma defesa protegendo o réu da acusação na mesma intensidade. Isso é um direito humano universal. E todas as sociedades, as ordens dos advogados se organizam em qualquer tipo de país. E é assim que funciona. Quando o presidente Bolsonaro ele critica por que a OAB atuou na defesa do direito da advocacia de não ter a sua comunicação violada, presidente Bolsonaro, o senhor está sendo processado, o senhor foi processado, o senhor será processado, os filhos do senhor serão processados. O senhor também é favorável das comunicações telefônicas entre os seus filhos, os seus advogados também seja colocado a público? O senhor é favorável, por exemplo, o senhor devia dar um conselho para o seu filho, que entrou com advogados no Supremo Tribunal Federal para que as suas informações financeiras também não fossem divulgadas, não fossem tangenciadas pela justiça, porque o seu filho, inclusive, teria condições de demonstrar ali, porque ele é um tão próspero transacionador de imóveis no Rio de Janeiro, tendo mais de 25 imóveis aqui no Rio de Janeiro. No entanto, o filho do senhor é contra, e o senhor provavelmente apoia o seu filho nessa medida. Então, o senhor não pode usar dois pesos e duas medidas mostrando o seu desconhecimento do porquê de uma instituição como a Ordem dos Advogados do Brasil. Bom, quando o senhor faz um ataque à Ordem dos Advogados do Brasil, o senhor está se colocando numa linha muito séria contra a Constituição, onde o senhor poderá ser réu no crime de responsabilidade, porque diz o artigo 85 da Constituição que são crimes de responsabilidade do presidente da República os que atentem contra a Constituição Federal, que atente. O simples fato de atentar de alguma maneira contra a Constituição já coloca o presidente da República nessa linha de conflito, podendo sofrer o impeachment. Vai ser mais um pedido que vai entrar na fila. No inciso 3º diz o seguinte: se o senhor atenta contra o exercício dos direitos políticos, direitos individuais e direitos sociais. Na medida que o senhor ataca a Ordem dos Advogados do Brasil, o senhor interpela, crendo que não sabe por que ela faz isso, que ela não deveria fazer isso, o senhor está, de uma certa forma, atentando contra a existência dessa instituição. Aí, o senhor avança um pouco mais nessa questão, dizendo o seguinte, aí já partindo para o plano pessoal, talvez. Vamos lá. Um dia, se o Pedro Alves quiser saber como é que o pai dele desapareceu
O motorista militar, eu conto para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. Eu conto para ele. A versão, não é a minha versão. Aqui, a minha vivência, né, me fez chegar a essas conclusões. Gente, as expressões faciais, as expressões corporais, às vezes elas falam mais do que as próprias palavras que estão contidas ali, né? O presidente, ele foi extremamente cruel. Estou falando isso para vocês assim com um desapego total, um desapaixonamento total dessa questão. Foi extremamente cruel porque não se vilipendia uma família, não se agride, não se tripudia uma família, por mais maléfica que essa família seja, por conta do desaparecimento de um ente querido. A mãe do preso político que desapareceu, ela morreu agora, já muito idosa, sem ter tido notícias dos restos mortais do seu filho. Uma pessoa que era jovem, 25, 26 anos, casado, trabalhador e militante da juventude católica, de uma organização que estava na clandestinidade, porque a ditadura não permitia que outras instituições tivessem vida orgânica, né, legal, e essa pessoa é desaparecida e não se sabe o que aconteceu com essa pessoa, deixando um filho de 2 anos que, na atualidade, é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, com quem eu me solidarizo e conversei com muitos advogados, pessoas até que não votaram em Felipe, que não seguem o Felipe Santa Cruz, mas que ficaram extremamente estarrecidas, pessoas que são inclusive bolsonaristas também, que não concordaram com esse tipo de gesto desumano e cruel do presidente da República. O incrível é o seguinte, gente, essa semana eu tive a felicidade do meu filho mais velho se formar em Direito. E o que eu vi ali numa turma de 50 jovens é a crença que eles estão chegando cheios de energia para contribuir para que o mundo seja um mundo mais justo, um mundo mais digno. Eles tiveram um gesto muito significativo quando eles pegam o único estudante negro da turma e elegem esse estudante para ser o orador da turma. Eu fiquei muito emocionado, achei muito legal esse gesto dele. E aí, na contramão, a gente vê o presidente da República, que deveria ser um homem que dá exemplos, dá esse tipo de declaração tripudiando sobre a morte de um jovem, o desaparecimento de um jovem da mesma idade daqueles jovens que eu vi formar essa semana. Do ponto de vista ainda jurídico, gente, o presidente Bolsonaro se colocou na linha do Tribunal Penal Internacional, porque o Brasil assinou o Tratado Internacional de Direito Penal, ele enfatizou o respeito a essa norma quando editou o decreto número... decreto aqui, cadê? 4.388 de 2002, e que no seu artigo 7º tem como jurisdição a julgar crimes contra a humanidade, dentre os quais o homicídio, extermínio, escravidão, deportação, tortura, agressão sexual e desaparecimento forçado de pessoas. Então o presidente Bolsonaro, quando ele diz que tem alguma informação, ele foi partícipe de alguma maneira, ele foi cúmplice de alguma maneira desse tipo de situação, ele sonegou informações, que ele tem informações, olha, ele vai ter que dar explicações sobre isso. Ele foi de uma crueldade, ele ultrapassou todos os limites, ele colocou inclusive o seu ministro da Justiça com a obrigação moral de falar sobre esse assunto. Embora o ministro Moro ele esteja sendo bastante criticado, mas ele institucionalmente tem o dever de esclarecer qual é a visão que esse governo tem sobre o exercício da advocacia, sobre a Ordem dos Advogados do Brasil e pedir desculpas pelas declarações do presidente da República. Eu não sei se é esperar demais, mas esse governo tem feito tantas coisas estranhas que quem sabe há um arrobo ali de algum senso e de pedir desculpa, voltar atrás, fazer um reparo, porque essa história, como eu disse a vocês, isso dá espaço para o impeachment aqui no Brasil e dá espaço para um processo, a abertura de um processo contra o presidente da República por envolvimento em crimes de lesa humanidade. Gente, eu fico por aqui. Se você gostou, se inscreva no canal, se não, tá tudo certo e vamos cada vez mais jogar luz sobre esses temas, tá bom, gente? Um grande abraço. Um abraço a toda a família de Felipe Santa Cruz e de todas as pessoas que, de alguma maneira, já foram vítimas desse tipo de situação perpetrada pelo Estado. Tá bom, gente? Um grande abraço. Tchau.